Olá, estamos de volta com o debate Rede TV Folha de São Paulo. Esse debate está sendo transmitido na internet, pelo portal da Rede TV e pelo site da Folha. Eu informo ao candidato Serra que o pedido de direito de resposta foi negado pela comissão. Agora, as jornalistas Patrícia Zorzan, da Rede TV, e Vera Magalhães, da Folha, farão perguntas aos candidatos. A ordem dos candidatos foi previamente sorteada. Vejam as regras. A jornalista escolherá um candidato para responder e outro candidato para comentar a resposta. As campanhas vetaram o pedido da Rede TV e da Folha para que houvesse réplica das jornalistas. São 30 segundos para perguntar, 1 minuto e meio para responder, 1 minuto de comentário e 1 minuto de réplica. Boa noite, Patrícia. Você começa, pode escolher. Pergunta. Boa noite, Kennedy. Boa noite a todos. Eu queria começar perguntando para o candidato Celso Russomano. Candidato, o partido do senhor, o PRB, é conhecido como um braço político da Igreja Universal do Reino de Deus. O presidente nacional da legenda do senhor é também seu coordenador de campanha, bispo da igreja e também foi executivo da emissora de TV ligada à denominação. O senhor já disse publicamente também que acha positivo que existissem igrejas em cada esquina da cidade. Se o senhor for eleito, seu governo vai ser influenciado pela religião, contrariando inclusive o princípio constitucional do Estado laico? Obrigado, Patrícia. Candidato Russomano, só tem 1 minuto e meio. Bom, obrigado, Patrícia. Eu queria te dar um dado que talvez você desconheça. O meu partido é constituído por membros no Brasil inteiro. Dos membros do meu partido, 80% são católicos ou de outras religiões, 20% evangélicos. Dos 20% evangélicos, só 6% são da Igreja Universal. O fundador do meu partido, assim como eu, era o José de Alencar, um homem ilibado que era um católico fervoroso. Eu sou católico também, não tenho problema nenhum com relação a isso. Acho importantíssimo as igrejas na sociedade, são linha de conduta, as pessoas não roubam e não matam, às vezes é porque a religião é a linha de conduta e não porque a lei proíbe. Então, as igrejas são extremamente importantes. Eu não disse que eu ia ter uma igreja em cada esquina. Eu disse que se eu tivesse uma religião, seja ela do candomblé até a religião israelita, passando por todas, pelas mesquitas muçulmanas, que pregue o bem, que faça amor ao próximo, que ajude as pessoas, que faça pelo social, são bem-vindas e o poder público tem obrigação de cuidar delas, orientando e fazendo com que estas igrejas permaneçam na sociedade. Elas são importantes para a sociedade e nós vamos preservá-las. Obrigado, candidato Russomano. Patrícia, quem comenta? Eu gostaria de ouvir o comentário do candidato José Serra. 1 minuto, candidato Serra, por favor. Eu acho que essa é uma questão que tem a ver com o próprio candidato muçulmano e com a sua identidade. Ele é efetivamente apoiado pela Igreja Universal e pelos seus órgãos de comunicação. É uma coisa que cabe a ele, digamos, se manifestar, os jornalistas perguntarem, etc., não a um candidato concorrente dissertar, fazer variações a respeito desse tema. Só tem uma coisa que eu fiquei surpreso, Celso, é que eu conheço o Marcos Pereira, que é o presidente do PRB, ele não é católico fervoroso, ele é bispo da Igreja Universal, licenciado, mas ele não é, só se você o converteu agora ao catolicismo fervoroso. Mas, enfim, este é apenas um comentário à margem. Mas eu acho, Patrícia, que essa é uma questão importante de perguntar aos candidatos, mas não para debater entre os candidatos. Cada candidato tem que falar com jornalistas e com a população a esse respeito. Tudo que envolve religião, apoio, mobilização, etc. Obrigado, candidato Serra. Agora o candidato Russomano tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato José, eu não disse que o Marcos Pereira era um católico fervoroso. Eu disse que o José de Alencar, fundador do meu partido, era um católico fervoroso, assim como eu. Não existe absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E todos são bem-vindos no PRB. Diga-se de passagem, o PRB é um partido que aceita, inclusive, as pessoas, os homossexuais. Nós temos vários candidatos pelo Brasil que são homossexuais. Nós não temos problema nenhum com relação a isso. Muito pelo contrário. Nós queremos, na verdade, é que todos estejam no PRB. Agora, eu gostaria muito de discutir a cidade de São Paulo. Isso que é importante para a gente. Discutir religião não vale a pena, porque nós não estamos aqui fazendo eleição para Papa do Brasil, até porque não existe.
nós estamos fazendo eleição para prefeito de São Paulo, e é isso que eu quero discutir. Pediria a todos que discutíssemos a cidade de São Paulo e como resolver seus problemas. Obrigado. Obrigado, candidato Russomano. Agora a jornalista Vera Magalhães faz a sua pergunta. Boa noite, Vera. Boa noite, Kennedy. Boa noite a todos. Eu vou fazer uma pergunta para o candidato Paulinho. Candidato, o senhor preside a Força Sindical desde 1989. Nesse período, já foi candidato a vice-presidente da República, em 2002, foi eleito 2 vezes deputado federal, é candidato a prefeito pelo PDT. Ao mesmo tempo, o senhor já articula a criação de um outro partido, o Partido da Força, embora seja candidato pelo PDT. Candidato, o senhor acha democrático se perpetuar no poder na central sindical que o senhor preside e a qual o senhor até atrelou o seu nome? Obrigado, Vera. Candidato Paulinho, o senhor tem 1 minuto e meio para responder. Eu sou presidente da Força Sindical desde 99 e não de 89. E fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo de 94 a 2001. Portanto, fiquei 6 ou 7 anos na presidência dos metalúrgicos. E segunda coisa, eu não estou discutindo a criação de um outro partido. Estou muito bem no PDT, sou presidente do PDT em São Paulo, sou da direção nacional do meu partido, tenho uma grande relação com o ministro Lupe, com o ex-ministro Lupe e agora com o ministro Brizola, e estou muito bem no meu partido, portanto, não estou discutindo a criação de um novo partido. Até porque o meu partido tem toda uma história de defesa dos trabalhadores, e nós continuamos essa defesa no Congresso Nacional. Estamos agora batalhando para resolver a questão do fator previdenciário, uma política de aumento para o salário dos funcionários públicos, do salário dos aposentados, que a presidente Dilma tem um compromisso e não cumpriu até esse momento. Enfim, então estou muito tranquilo dentro do meu partido. Agora, acho também que meu partido tem proposta para a cidade de São Paulo, e é por isso que eu quero debater a cidade de São Paulo, debater, inclusive, a descentralização da administração, fazendo eleições dos subprefeitos, fazendo com que os moradores de cada bairro possam eleger o seu subprefeito e não vir um subprefeito que ninguém nem conhece os seus bairros, discutir a questão da educação na cidade de São Paulo, acabar com a progressão continuada, enfim. Então, meu partido tem proposta para apresentar para a cidade de São Paulo e, por isso, acho que é justo e eu disputar... Obrigado, candidato Paulinho. Vera, quem comenta? Eu gostaria de ouvir o comentário do candidato Gabriel Chalita. Candidato Chalita, 1 minuto, por favor. Olha, eu tenho muito respeito pelo trabalho do deputado Paulinho, pelo trabalho dos sindicatos. Eu acho que os sindicatos, eles compõem as forças vivas da sociedade, né? E a gente tem que valorizar cada vez mais essas forças vivas. Eu tive recentemente no sindicato de motoristas e cobradores de ônibus, tive no sindicato de taxistas, tive no sindicato dos professores de São Paulo. E é interessante como a sociedade vai se organizando. Eu, quando fui secretário de Educação do governo Alckmin, nós somos o único governo que não teve nenhuma greve, porque nós tivemos uma relação de diálogo, de respeito, de compreensão dos problemas com os professores. E uma coisa que era muito bonita nessa relação com os sindicatos, era os sindicatos, né, afirmarem, olha, aqui não tem política de mentira, né? O que ele fala é sempre verdade, é verdadeiro, é correto. Então, eu acho que toda essa relação com sindicatos, com associações, com igrejas, com ONGs, com universidades, é isso que ajuda a cidade de São Paulo. Um prefeito ele tem que ser um líder dessas organizações todas para fazer a cidade funcionar bem. Obrigado, candidato Chalita. Candidato Paulinho, só tem 1 minuto. Eu ajudei a construir uma central sindical que hoje tem mais de 2.000 sindicatos, representa mais de 16 milhões de trabalhadores no Brasil inteiro. Estamos representados em todos os estados do Brasil. E, lógico, como sindicalista, eu pretendo tratar bem os trabalhadores da prefeitura. O importante discutir aqui na prefeitura são os salários desses funcionários. Eu pretendo montar uma mesa de negociação permanente vinculada ao gabinete do prefeito, para que a gente possa discutir não só os direitos, mas também os deveres de cada uma das categorias. Por quê? Acredito que quanto melhor os trabalhadores da prefeitura ganharem, mais bem atendida será a população de São Paulo. Por isso, pretendo implantar aqui, como fui eu que implantei no setor privado a participação de lucros e resultados, eu pretendo implantar também uma espécie de participação do resultado para os trabalhadores da prefeitura. Na medida que os trabalhadores tratarem bem a população, vão ter uma participação dos resultados para poder melhorar o seu salário em até 50%. Acho que com isso posso garantir que a população será bem tratada. Obrigado, candidato Paulinho. Agora, Patrícia volta a fazer pergunta. Por favor, Patrícia.
Eu gostaria de perguntar para o candidato Fernando Haddad. Candidato, o Supremo Tribunal Federal acaba de condenar no julgamento do Mensalão um colega de partido do senhor, o agora ex-candidato à Prefeitura de Osasco, João Paulo Cunha, por lavagem de dinheiro, peculato e corrupção passiva. Já foi dito aqui que o senhor também, por interesse no tempo de televisão, acabou aceitando a aliança do PP de Paulo Maluf. O senhor acha que um candidato com esse retrospecto, apenas nessa eleição, pode se apresentar como um representante do novo? Obrigado, Patrícia. Candidato Haddad, só tem 1 minuto e meio. Bom, Patrícia, eu agradeço a pergunta. Eu fui convocado, a presidenta Dilma, em 2005, no auge da crise política, para assumir um cargo importante na União. A presidenta Dilma foi para a Casa Civil, eu fui para o Ministério da Educação. O comando do presidente Lula era não deixar o governo parar. Em 2006, nós fomos reeleitos. O presidente Lula foi reeleito. Em 2010, fez a sucessora. A ex-ministra chefe da Casa Civil se tornou presidenta da República. O presidente Lula me sondou para concorrer à Prefeitura de São Paulo, entendendo que a cidade precisa de renovação. Aliás, entendendo que a própria classe política precisa de renovação. Assim como lançou a presidenta Dilma, entendeu que o meu trabalho à frente do Ministério da Educação me credenciava pelo legado que eu deixei da creche até a pós-graduação, sem queimar nenhuma etapa. Fui o ministro que mais expandiu a educação infantil, mais expandiu a educação de tempo integral, mais expandiu a educação superior, mais expandiu a educação, a pós-graduação, de maneira que o presidente achou e o partido concordou que eu seria um nome indicado para promover uma renovação nos ares da política nacional, sobretudo aqui em São Paulo, seguindo o exemplo do que fez o Nordeste, que hoje ostenta grandes lideranças nacionais, né, jovens lideranças que estão mudando o quadro naquela região e trazendo para cá os ventos da mudança. Obrigado, candidato Haddad. Patrícia, quem comenta? Gostaria de ouvir o comentário do candidato Celso Russomano. Candidato, só tem 1 minuto para comentar. Eu não quero comentar ataques pessoais. Eu acho que isso não constrói a cidadania das pessoas. Eu tenho dito, ao longo de toda a campanha, que eu quero discutir as questões da cidade de São Paulo. E é isso que nós vamos fazer. Discutir como melhorar a saúde, que está em péssimas condições. O médico não chega na ponta, na periferia, porque ganha mal, porque, infelizmente, é mal pago. E as pessoas sentem isso na pele, esperando meses e meses para uma consulta. É o remédio que falta na UBS, é o exame que não vem e demora 4, 5 meses, e quando o paciente volta o médico, o exame já não vale mais nada. São essas coisas que eu quero discutir. Eu quero qualidade na prestação de serviço e eu vou fazer. Vou fazer o melhor, eu não vou decepcionar. Por isso, eu quero discutir São Paulo. Obrigado, candidato Russomano. Candidato Haddad, só tem 1 minuto, por favor. Eu compartilho esse sentimento, né? Eu participei de governos exitosos. O governo da prefeita Marta Suplicy, do presidente Lula, da presidenta Dilma. Deixei o Ministério da Educação muito antes do prazo legal de desincompatibilização para mergulhar em todos os problemas crônicos e agudos que a cidade vive e são grandes. Uma equipe numerosa de centenas de especialistas e lideranças comunitárias me ajudaram a fazer um plano de governo com começo, meio e fim, para a saúde, para a educação, para o transporte, para a moradia, para o desenvolvimento urbano. Fui o primeiro a lançá-lo, antes mesmo do início do programa eleitoral, porque gostaria de discutir o futuro de São Paulo, uma cidade pujante, uma cidade que pode mais, uma cidade que precisa ser bem administrada agora para resolver os seus problemas que se agravaram no último período. Portanto, eu estou à disposição para discutir esse patrimônio acumulado no governo federal. Obrigado, candidato Haddad.